O milionário entra em pânico ao ouvir a mendiga negra enterrada viva revelar segredo bizarro. Foi na madrugada mais quente do sertão que João tropeçou num dos segredos mais sombrios que essa terra seca já guardou. O silêncio do mato seco foi cortado por um grito sufocado, um som angustiante que ele jamais esqueceria. O rosto coberto de poeira, suor e medo, o garoto sentiu a pele arrepiar quando, entre os galhos retorcidos, viu o que ninguém acreditaria. Isadora, a filha do milionário poderoso da cidade, presa sob a terra viva, enterrada. A cena parecia a saída de um pesadelo. O cheiro amargo de terra úmida, misturado com o silêncio pesado, o cheiro de morte que insistia em rondar aquele espaço desolado. As mãos de Isadora, tremendo e pálidas, arranhavam o chão, buscando ar, vida, qualquer coisa além daquele inferno de areia fria. O coração de João parecia explodir em seu peito. Ele engoliu o nó apertado na garganta. Sabia que aquela menina não era só mais uma criança perdida. Ela era a chave de um mistério que poderia destruir famílias, revirar histórias e colocar o próprio nome dele no meio de um escândalo que ninguém queria que viesse à tona. João, acostumado a ser invisível para os ricos e esquecidos pela cidade, teve um lampejo de coragem nunca sentido antes. Com as mãos sujas e machucadas, começou a cavar desesperadamente. A terra quente e seca grudava em sua pele. Cada punhado parecia um peso impossível, mas nada importava. O suor escorria pela testa, os olhos ardiam, mas naquela hora só existia um pensamento: salvar Isadora. De repente, uma voz fraca, quase um sussurro, escapou da boca dela. Um segredo terrível. Algo que o milionário jamais esperava ouvir. Algo que poderia abalar o trono de poder da família mais influente da região. João engoliu em seco. O medo e a adrenalina se misturavam. Ele sabia que essa informação poderia custar caro. Muito caro. O luar tremeluziu entre as folhas, iluminando o rosto aterrorizado de Isadora, quando finalmente seus pulmões acharam ar. João a segurou firme, enquanto algo na distância parecia se mover. O deserto nunca esteve tão escuro, nunca tão cheio de ameaças. O garoto sentiu que naquela noite as muralhas de uma vida inteira estavam prestes a cair. A notícia caiu como bomba. Milionário em pânico. Mendiga negra enterrada viva revela segredo bizarro que pode destruir uma dinastia. A cidade inteira sussurrava, os olhares carregados de preconceito e inveja jogados sobre João. O silêncio dos ricos, a indiferença dos poderosos, agora envoltos em medo. Mas as coisas iam piorar. Norberto, o avô de João, homem de rosto fechado e punho forte, com conexões que agarravam todo o sertão, não perderia tempo. Ele já tramava por trás, querendo sepultar não só o segredo revelado, como o próprio neto como ameaça. E João, confuso, machucado, com medo, mas com a chama da verdade acesa, começava a entender que nada seria mais simples depois daquela noite. O que significava pertencer? Quem era ele diante daquela tempestade? Enquanto a mídia aumentava o volume e as peças desse quebra-cabeça iam se encaixando, Isadora, fragilizada, mas decidida, encontrou uma aliada improvável. Patrícia, uma investigadora obstinada que não se deixava enganar por aparências. Juntas, elas começaram a arrancar as cascas de uma mentira cheia de sangue e silêncio. E agora, no meio desse furacão, João se prepara para o que pode ser a maior batalha da sua vida. A audiência pública que vai parar o sertão. Ele vai encarar olhos que julgavam ignorar sua dor. Vai desafiar o poder que nunca quis saber dele. E lá no fundo, vai lutar contra as próprias dúvidas. Porque a pergunta que não quer calar
é essa. João vai encontrar a força para ser quem ele realmente é, ou vai se perder no peso das expectativas. O deserto observa, o céu cobre de estrelas a dúvida. Quem vai vencer esse jogo de vidas e segredos enterrados? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. João estava ali, com Isadora nos braços, sentindo a adrenalina pulsando em seu corpo. O ar quente da noite parecia vibrar com a tensão que envolvia tudo ao redor. O deserto, que antes parecia apenas um lugar árido, agora se tornava o palco de uma drama sem precedentes. Ele respirava fundo, enquanto a cidade, com seus segredos e sombras, começava a se mover ao seu redor. Mas o que ninguém esperava era que a verdade estivesse prestes a ser jogada na cara de todos. Patricia, a investigadora obstinada, não estava longe. A mente dela girava com perguntas, e assim que avistou João e Isadora, correu ao encontro deles. Vocês não vão acreditar. Recebi uma dica sobre a história de Isadora. A conexão dela com sua família não é o que todo mundo pensa, ela disse, a voz trêmula de empolgação e determinação. João levantou a cabeça. O que você quer dizer? Os olhos dele estavam arregalados, o coração batia forte. Patrícia continuou. Parece que é um segredo ainda maior. Algo que envolve o milionário e a sua mãe. Olha isso. Ela puxou um documento amassado do bolso, mostrando fotos antigas que revelavam um passado obscuro de relacionamentos entre os ricos da cidade. Isadora era apenas a ponta do iceberg. Quando Patrícia virou a página, João sentiu o chão sumir sob seus pés. Uma fotografia em particular fez seu estômago revirar. Um homem, de aparência familiar, em uma reunião com pessoas que ele conhecia bem. Sua mente, cheia de confusão e medo, começou a juntar as peças. Não, não pode ser, ele sussurrou, o pânico crescendo em seu peito. Isadora, agora recuperada, se aproximou e olhou para a foto com uma expressão inquieta. Esse homem é ele, meu pai. João olhou para ela, horrorizado, enquanto o entendimento começava a despontar. O milionário, que estava no centro da história, não era apenas um homem poderoso, mas sim uma parte íntima da vida de João, o avô dele. A revelação batia como uma tempestade. Não pode. O avô é amigo do meu pai. Ele nunca me diria. O desespero começou a brotar. A sensação de traição invadia sua mente. Como a vida poderia ser tão cheia de meandros? E como se o destino já estivesse escrito? Nesse momento, um carro parou a poucos metros deles. O som do motor chiando cortou a noite. Era Norberto, o avô de João, seus olhos frios refletindo o brilho das estrelas. Ele saiu do carro e, ao avistar Isadora, a fúria tomou conta de seu rosto enrugado. — O que você está fazendo aqui, João? O que você trouxe para a cidade? A tensão era palpável, como uma faca na garganta. — Ele sabe, vovô. Ele sabe de tudo! Gritou Isadora, a voz ecoando no silêncio da noite. Norberto hesitou, um instante muito curto, mas o suficiente para João perceber o medo que cruzou seu olhar.
Então ele riu. Sabe, o que você pode saber, moleque? Você é apenas um garoto sonhando com coisas que não pode entender. Mas naquele deslizar de palavras, João viu uma fissura na armadura de Norberto. A voz dele, que sempre foi tão firme, estava agora repleta de um algo a mais: pânico. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou na noite. Um som estrondoso que cortou a conversa como um punhal. O balançar da vegetação ao redor desapareceu e a cena se congelou por um momento. O coração de João parou. Olhando para Norberto, ele viu o homem cair, a expressão de surpresa e dor estampada em seu rosto. E mais uma vez, tudo virou de cabeça para baixo, o que era apenas um segredo. Agora se tornava uma cena de horror. O mesmo avô, que sempre o protegeu, agora estava ali, caído pelo chão, enquanto a cidade começava a se mover. Mas agora, João percebia que tudo o que ele pensou sobre lealdade, amor e família estava prestes a ser destruído em um turbilhão de dúvidas e traições. João, Isadora chamou, a voz tremendo. Mas João não sabia mais quem confiar. O deserto observava, as estrelas brilhavam, e ele estava de pé. No meio de um caos que o desafiava a entender seu lugar nesse mundo. Qualquer movimento agora poderia selar o destino de todos. Mas ele tinha que decidir rapidamente: ajudar a salvar Norberto ou defender Isadora e a verdade que poderia destruir tudo. E assim, a noite se fechou em torno deles, um mistério ainda mais profundo e aterrador. Uma batalha por verdades enterradas que apenas começava. João estava ali, em choque, com Norberto caído no chão, e Isadora ao seu lado, a voz trêmula e assustada. O que aconteceu? Vovô! Ele não conseguia acreditar no que via. O peso do tiro, o estrondo que ainda ecoava na noite, pressionava seu peito como se um elefante tivesse se instalado sobre ele. Mas em meio à confusão, os gritos de Isadora começaram a acordar uma fúria nova dentro de João. Nós precisamos sair daqui, agora! Ela puxou o braço dele, mas ele se sentia paralisado. Os olhos dele se fixaram em Norberto. O homem que sempre fora sua âncora, seu mentor, agora jazia ali, manchado de sangue e, pelo que parecia, sem vida. Nesse momento, Patrícia, a investigadora, saiu de trás de uma árvore, seus olhos arregalados. João, temos que ir, eles já estão vindo. Ela apontou para a estrada. João olhou e sentiu um frio na espinha. Luzes de faróis brilhavam, se aproximando rapidamente. Gritos de pessoas se elevavam na distância. Quem está vindo? João perguntou, a adrenalina bombando. Os seguranças da família. Eles não vão deixar você escapar, especialmente agora. Patrícia estava quase desesperada. E, como se a noite não pudesse ficar mais grotesca, um grito cortou o ar. João! Era um tom familiar, incisivo e feroz. Ele virou os olhos e viu uma figura que nunca esperaria ver ali. A mãe de Isadora, Clara. O rosto dela estava pálido e o olhar um misto de medo e alucinação. O que você fez? Ela gritou, o desespero virando desprezo. Clara, você não entende. Nós precisamos ajudar Norberto. João respondeu, sua voz entrecortada. Mas enquanto falava, a expressão de Clara se transformou. Esse não é seu problema, garoto. Ela disparou, como se o desprezo por ele queimasse. Então, algo muito mais perturbador ocorreu. Clara se virou e, de repente, parecia muito menos uma mãe desesperada e muito mais uma mulher fria e calculista. Você não sabe, João, você nunca soube quem realmente é.
As palavras dela cortaram o ar com a precisão de uma faca. Do que você está falando? A confusão tomou conta de João, e um zumbido de incerteza reverberou em sua mente. Richard, é seu pai, João. Ela jogou na cara dele, como se a explosão da verdade pudesse desmoronar tudo ao seu redor. O silêncio seguinte foi tão denso que João mal conseguia respirar, o fôlego preso na garganta. Não, ele sussurrou, o mundo girando ao seu redor. Richard, o milionário de quem sempre ouvira histórias, não apenas era o responsável por tudo aquilo, mas era seu pai. Se você está mentindo, não tenho nada a perder. E agora você também não, garoto. Ela estava com a voz trêmula, mas os olhos denunciavam a verdade. Se você sempre soubesse que pertence a uma família que joga com as cartas marcadas, talvez soubesse melhor como jogar o jogo. João sentiu suas pernas fraquejarem, a noção de lealdade e identidade evaporando diante daquela revelação. Isadora estava ao seu lado, os olhos arregalados, como se não compreendesse a magnitude daquilo. Ele pensou em tudo que já havia vivido, em Norberto, em suas lembranças e a conexão com aquele homem que nunca conheceu. Então uma sirene pulsou ao longe, como um sinal de que o tempo estava se esgotando, e uma ideia surgiu na mente dele. Se Norberto estava realmente morto, quem arquearia as responsabilidades? E como ficaria o legado de sua família? A noite já não era apenas um caos, transformara-se em uma guerra por verdades enterradas. E enquanto Clara se afastava, olhando por cima do ombro, a lâmpada de esperança dentro de João acendeu, com um novo brilho. Ele tinha que lutar não apenas por Isadora, mas por respostas que nunca pensou que precisaria buscar. João, os gritos de Patrícia o trouxeram de volta. Precisamos ir, agora! E então, a cidade que parecia distante, agora o encarava, cheia de mistérios e segredos prontos para serem desenterrados. Um novo destino o aguardava, e ele mal podia esperar para alcançar o que estava a um passo de desmoronar. Mas teria força suficiente para enfrentar toda a verdade? O deserto observava. As estrelas pareciam se aproximar, e tudo estava prestes a mudar. João estava ali, em choque, com Norberto caído no chão, e Isadora ao seu lado, a voz trêmula e assustada. O que aconteceu? Vovô? Ele não conseguia acreditar no que via. O peso do tiro pressionava seu peito como se um elefante tivesse se instalado sobre ele. Mas, em meio à confusão, os gritos de Isadora começaram a despertar uma fúria dentro de João. Nós precisamos sair daqui, agora! Ela puxou seu braço, mas ele se sentia paralisado. Os olhos dele se fixaram em Norberto, o homem que sempre fora sua âncora, seu mentor, agora jazia ali, manchado de sangue e, pelo que parecia, sem vida. Nesse momento, Patrícia, a investigadora, saiu de trás de uma árvore, seus olhos arregalados. João, temos que ir. Eles já estão vindo. Ela apontou para a estrada. João olhou e uma gota de frio na espinha desceu. Luzes de faróis brilhavam, se aproximando rapidamente. Gritos de pessoas se elevavam à distância. Quem tá vindo? João perguntou, a adrenalina bombando. Os seguranças da família. Eles não vão deixar você escapar, especialmente agora. Patrícia estava quase desesperada. E como se a noite não pudesse ficar mais grotesca, um grito cortou o ar. João era um tom familiar, incisivo e feroz. Ele virou os olhos e viu Clara, a mãe de Isadora. O rosto dela estava pálido e o olhar um misto de medo e alucinação. O que você fez? Ela gritou. Clara, você não entende. Nós
Precisamos ajudar Norberto, João respondeu, sua voz entrecortada. Mas enquanto falava, a expressão de Clara se transformou. Esse não é seu problema, garoto. Ela disparou. A frieza em suas palavras cortava mais fundo que qualquer faca. Agora, uma sirene pulsou ao longe, como um sinal de que o tempo estava se esgotando. Uma ideia surgiu na mente dele. O que aconteceria se Norberto tivesse um plano? Ou se a verdade sobre sua paternidade realmente implicasse em mais mistérios? João, Isadora o chamou, mas sua mente estava distante demais. De repente, Clara se virou, olhando para o grupo que se aproximava. Você não sabe. João, você nunca soube. O que ela disse paralisou João. O que mais poderia esconder? O que mais ele não sabia? Do que você está falando? A confusão tomou conta de João. Você não percebe? O avô não é quem você pensa que é. Ele escondeu um segredo que pode destruí-lo. E naquele instante, a revelação estourou como um balão. Clara não estava apenas falando de Norberto. Você é um herdeiro de algo muito mais sombrio, João. Os problemas vêm de muito antes. Antes de João processar aquele choque, um barulho metálico ecoou na escuridão. As luzes se aproximaram, revelando uma equipe de segurança robusta, mas algo estava errado. Um homem à frente, com um ar de superioridade, parou e olhou direto para ele. Com um sinal, ele fez os outros aguardarem. Richard, Clara gritou, e os olhos de João se arregalaram. O homem que surgiu era um milionário. Você estava com a verdade nas mãos, Clara. Não deveria ter voltado. Agora, seu filho está em perigo. A frieza dele era palpável, e João sentiu o chão se deslocar sob seus pés. Como você pode ser tão cruel? João exclamou. Você é meu pai, nem sabia. Richard sorriu, mas era em sorriso sombrio. Ah, você é mais esperto do que parece, garoto. Mas você não sabe nada sobre nós, e a verdade pode ser sua pior inimiga. Tudo começou a fazer sentido, mas não da forma que João imaginava. Então você só me usou, Richard, como uma peça nesse jogo maligno? De repente, enquanto a tensão se intensificava, o chão sob os pés de Norberto cedeu com um estalo. Ele começou a se contorcer, se debatendo. O homem que sempre fora seu pilar estava agora lutando pela vida. Os gritos de Isadora e Patrícia misturaram-se ao som dos sirenes. Era caos. Precisamos sair daqui. Agora! Patrícia gritou, e João sabia que não tinha escolha. Ele olhou para Norberto, tão vulnerável, e sua raiva se transformou em confusão. O que era real? Quem estava realmente do seu lado? O coração de João batia descompassado. Com uma decisão carregada de incertezas, ele puxou Isadora e Patrícia. Vamos! E enquanto corriam, percebeu que a revelação de quem ele realmente era poderia ser tanto uma maldição quanto uma bênção. O deserto observava. As estrelas brilhavam intensamente e o futuro permanecia envolto em dúvidas e segredos prestes a serem desenterrados. João estava correndo, puxando Isadora e Patrícia, enquanto as luzes dos faróis se aproximavam rapidamente. O desespero traçava veias de adrenalina em seu corpo. O chão arenoso e quente parecia agora uma armadilha. Cada passo pesado como o peso de suas descobertas. Clara, naquele momento, sumia nas sombras, mas a reviravolta de suas palavras ecoavam na mente de João. Você é um herdeiro de algo muito mais sombrio. O que isso poderia significar? João, para onde? Isadora gritou, a voz dela cortando o ar tenso. Mas ele nem sabia. Um impulso o guiava, um instinto primal que dizia a ele para escapar. Mas de quem?
De Richard? De Clara? De Norberto, agora caído no chão? Então, ao ultrapassarem a próxima árvore, um estrondo ensurdecedor quebrou a noite. Um tiro. O som reverberou na escuridão. João hesitou. O coração parou por um instante. Para trás ele viu sombras se movimentarem em sua direção. Não pode ser. Sua mente sussurrou. Mais disparos soaram. E a adrenalina obrigou o garoto a continuar. Ele não podia parar. Ele não queria olhar. Mas algo o puxava de volta. Uma nova verdade pairava no ar, e a dúvida fazia seu estômago revirar. Ele precisava saber. Precisamos nos esconder, João gritou, puxando Isadora e Patrícia para um pequeno alcove entre as rochas. Os gritos de uma multidão se aproximavam, misturados com o ronco de motores. As vozes eram de pessoas que ele nunca esperaria ouvir. De amigos que sempre estiveram lá, mas não eram quem diziam ser. Eram os seguranças de Richard, e eles estavam em busca dele. João, o que está acontecendo? Isadora murmurou, o olhar fixo em suas mãos trêmulas. Podia sentir o medo dela, como um peso no ar. O que ele poderia dizer? Não sei, mas... A resposta nunca escapou de seus lábios. Enquanto tentavam se acomodar na pequena caverna, aquilo que João temia aconteceu. Forçando-se a olhar para trás, ele viu uma silhueta se aproximando. Clara não havia ido embora. Ela estava parada, a feição contorcida em um misto de raiva e algo mais. Culpa. Você não devia estar aqui, ela gritou, e seus olhos estavam ardendo. Seus amigos vão sofrer por isso. Por que você está fazendo isso? João perguntou, a voz quase um sussurro. Por que não me conta a verdade? Ela deu um passo à frente, e naquele momento, uma peça do quebra-cabeça se encaixou de forma aterradora. Clara não estava apenas sendo protetora, ela estava escondendo algo muito mais profundo, talvez algo que até ela mesma temia. Você não entende, João. Há segredos que estão além do seu controle. Antes que ele pudesse protestar, o grupo de seguranças apareceu, iluminando a caverna. Os rostos sob as máscaras eram implacáveis, penetrantes. Clara, onde está o garoto? Sabemos que ele está aqui. A voz era grossa, carregada de ameaças. Ela olhou para eles e depois para João, pálida. Se você sair da caverna, tudo ficará muito pior. A urgência em sua voz fez o coração de João disparar. O que estava por trás daquela determinação? Alguma verdade que ela ainda não estava disposta a revelar? E um pensamento aterrador se ergueu em sua mente. Seria Clara alguém a quem ele realmente podia confiar? Nesse instante, Patrícia tocou seu braço, os olhos dela brilhando na escuridão. João, eu encontrei algo. Algo que pode mudar tudo. O que ela tinha em mente? Agora não era hora para segredos. Ele precisava saber tudo. Mas então, um grito cortante ressoou. Alguém na multidão tinha encontrado algo. Acho que vi por aqui. As vozes tornaram-se um eco distante. Uma tempestade prestes a se formar. Temos que sair, João insistiu. Mas Clara estreitou os olhos. Não, ele não pode saber a verdade. E com um movimento rápido, ela se virou para os seguranças e gritou, uma ordem desesperada. Escutem, ele não é quem vocês pensam. O segredo é muito maior do que todos nós. O impacto daquilo foi como um golpe. Todo mundo parou. O silêncio caiu abruptamente, o bater dos corações ecoando por entre as rochas. João olhou para Clara, os olhos dele gritando. O que ela havia dito? Que segredo? As duas realidades colidiram num segundo.
Ele era um apenas garoto, mas havia muito mais em jogo. E com cada palavra que saía da boca de Clara, João percebeu que não estava apenas lutando por sua vida. Ele estava prestes a descobrir uma verdade que poderia mudar a vida de todos para sempre. E nesse momento, enquanto as sombras se aproximavam, ele se perguntou: até onde essa verdade os levaria? A noite se tornava mais escura, e ele sabia que as respostas estavam todas ali, prestes a serem escancarar. Mas o que conseguiria enfrentar essa tempestade? João estava ali, com os olhos arregalados, as palavras de Clara ainda reverberando em sua cabeça. Ele não é quem você pensa que é. O peso da frase batia em sua mente como um tambor distante. Enquanto a tensão crescia ao redor, Clara encarava os seguranças com uma intensidade que João nunca tinha visto antes. O medo, a raiva e o desespero se misturavam de forma explosiva. E ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Então, de repente, uma figura bem conhecida emergiu das sombras. Era Luana, a melhor amiga de João, a quem ele nunca esperaria encontrar ali. João, o que você está fazendo aqui? O olhar dela, cheio de preocupação, cortou através da confusão. Ela estava lá, mas por quê? Luana, saia daqui. É perigoso, ele gritou, mas suas palavras foram tragadas pelo caos. Então, enquanto ela tentava se aproximar, o chão sob Norberto tremeu novamente. A queda do avô de João, que parecia tão distante antes, agora se tornava mais real. Um grito de dor escapou da boca do velho, e o sangue manchou a terra ao redor. João sentiu seu estômago revirar. A cena se distorcia em sua mente. Essa situação estava se transformando em algo que ele não poderia controlar. E foi nesse momento que a reviravolta inesperada ocorreu. Clara, em um ato que ninguém poderia prever, saltou em direção a Luana. Vocês não podem ficar aqui. Se não saírem agora, isso vai acabar em tragédia. Seus olhos estavam arregalados, e na agitação ela empurrou Luana, quase fazendo-a cair. João não entendia. Por que você está fazendo isso? Ele queria gritar, mas a voz estava presa em sua garganta. Havia algo mais, algo que Clara não havia revelado. Ele olhou para Isadora, que estava tão confusa quanto ele. Eu só queria ajudar, Luana balbuciou, e as luzes dos faróis brilhavam em seu rosto. Então, em meio ao tumulto, uma sirene mais alta soou, anunciando o caos que se aproximava. Os seguranças estavam prestes a invadir a caverna. Mas então, como se o destino estivesse agindo, um clarão iluminou a cena. Não era só um carro qualquer. Era uma van blindada, com o logotipo da família de Richard estampado nas laterais. A porta se abriu e um homem robusto de terno escuro saltou. Era Alípio, um dos capangas mais temidos da família. O olhar dele estava focado em João e Isadora, o semblante sério de quem sabia exatamente o que fazer. Levante-se, garoto. Você não pode ficar aqui. Sua voz ressoava com autoridade. Mas havia algo mais, um frio nas palavras que fez João hesitar. E nesse momento, tudo mudou. Alípio se aproximou, a mão no punho da arma, e algo dentro de João se quebrou. Ele não era apenas um garoto em perigo. Ele era parte de um jogo que não entendia. Preciso saber a verdade. O que está acontecendo? Ele gritou, a adrenalina pulsando nas veias. Quando Alípio riu, mas era um riso amargo. A verdade? Quer saber sobre a verdade? Você é apenas um peão nesse tabuleiro, João. Sua mãe fez um acordo. Você acha que é este o seu destino? Você está enganado. E nesse instante a verdade explode como uma bomba. Todos estavam olhando, o som do desespero misturado aos gritos. João se virou para Clara, buscando respostas.
O que você fez? O que Alípio quer dizer? A confusão e a raiva passaram pelo olhar dela, mas Clara não respondeu. Em vez disso, as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. João, se eu contar, você nunca vai me perdoar. A fragilidade dela fez o coração dele palpitar. Uma brisa gelada percorreu a caverna. E enquanto João lutava para juntar as peças, sentiu que todo o seu mundo estava prestes a desmoronar. E assim, em meio a gritos e sirenes, ele percebeu que estava prestes a descobrir o verdadeiro preço da verdade. As sombras se aproximavam, e o futuro, que parecia claro, agora pairava como uma nuvem ameaçadora. O deserto testemunhava, as estrelas pareciam observar com curiosidade, e tudo se tornava ainda mais complexo. O que aconteceria a seguir? A maior batalha de sua vida ainda estava por vir, e a verdade reluzia, pronta para ser revelada. Mas a que custo? João estava ali, com os olhos arregalados, as palavras de Clara ainda reverberando em sua cabeça. Ele não é quem você pensa que é. O peso da frase batia em sua mente como um tambor distante. Enquanto a tensão crescia ao redor, Clara encarava os seguranças com uma intensidade que João nunca tinha visto antes. O medo, a raiva e o desespero se misturavam de forma explosiva, e ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. João, você precisa me ouvir, Clara disse, a voz trêmula. Mas João não podia. A adrenalina pulava em suas veias, e Alípio, o capanga de Richard, já estava se aproximando. Por que você está fazendo isso? Você é minha mãe. A incredulidade enchia seu peito, como se fosse difícil respirar. E enquanto isso, o olhar de Clara mudava. Uma tristeza profunda tomava conta de seu rosto. Eu fiz o que tinha que fazer, ela gritou, abrindo o coração. Em meio ao caos. A verdade é que você não é só um garoto. Você é parte de um plano maior. Richard não é seu pai. Ele é... Antes que ela pudesse terminar, um grito ecoou pela noite, mais alto que o barulho dos motores. E Datari se virou, e os olhos dela se arregalaram ao ver o que estava acontecendo. Não! Ela gritou. O que aconteceu em seguida não foi só um choque, foi um horror. Uma das sombras na entrada da caverna disparou um tiro, não em direção a João, mas para o alto. A bala passou zunindo, e a multidão lá fora hesitou. Um instante de silêncio, e então o pânico se espalhou. Os seguranças começaram a se agitar, e em meio ao tumulto, Clara avançou para o grupo, se colocando à frente de João. Vocês não entendem. Ele não pode pagar pelos erros de vocês, Clara gritou. E a sinceridade em sua voz cortou o ar como um facão. Mas enquanto ela se posicionava, Alípio fez um movimento brusco e apanhou um objeto do bolso. E o que ele tirou fez o coração de João afundar. Uma carta, um documento amarelado. Mas João nem tinha certeza do que era. Isso aqui vai mudar tudo, Alípio disse. O sorriso dele frio como aço. Você só não sabe quem é, João. Você realmente acha que pode só sair batendo de frente com a verdade? Nesse momento, tudo parecia se cristalizar. João olhou para Isadora, para Patrícia, e sentiu uma onda de desespero invadir sua mente. O que Alípio sabia que poderia acabar com ele. Um outro grito cortou a noite, mas não era apenas os seguranças. Era Norberto, que começava a se levantar, a dor estampada no rosto dele. Você não sabe o que está fazendo, Alípio. Norberto resmungou, tentando se apoiar em uma pedra. João nunca tinha visto o avô tão frágil, tão vulnerável. Mas foi o olhar dele que fez João sentir um frio na espinha. Norberto olhou para Clara. Se você contá-lo, você está colocando todos nós em risco. Clara, completamente desfeita, virou-se para Norberto, o queixo tremendo. Risco? Como você pode entender o que significa risco, Norberto?
Você sempre achou que tinha controle sobre tudo. Mas veja onde nós estamos agora. E com esse impulso emocional, a tensão virou um caos. As luzes dos seguranças já se aproximavam e o tempo estava se esgotando. Foi quando um som de explosão estourou, fazendo as sombras na caverna dançarem. A porta da van blindada foi arrombada, e de lá saíram mais homens, desta vez armados, apontando suas armas para o interior da caverna. O pânico se instaurou. "João, foge!" Isadora gritou, puxando-o, mas ele estava paralisado, como se estivesse preso entre o passado e um futuro incerto. Mas todo esse turbilhão desmoronava quando a verdade sombria e desoladora estava prestes a ser revelada. A imagem de Alípio com a carta na mão ecoava em sua mente. "João, olhe para mim!" Clara disse, e em um movimento rápido, agarrou a mão do filho. Aí está a verdade que Richard queria esconder de todos nós. Você não é apenas um menino perdido no meio desse jogo. Você é o legado de uma história que ultrapassa gerações. As palavras dela, carregadas de intensidade, deixaram João em choque. Que era essa verdade que sua mãe estava revelando? E como Richard se encaixava nesse quebra-cabeça? O deserto se tornava uma arena de desespero, enquanto a cidade parecia estar cada vez mais distante, como se estivesse prestes a desmoronar. E em meio a tudo isso, enquanto o futuro pairava sobre um precipício, a maior pergunta permanecia: quem realmente era João? E qual era seu papel nesse jogo mortal que se desenrolava diante dele? E assim, enquanto tudo ao redor se aglomerava em caos, o mundo de João simplesmente começou a desmoronar. Traição e lealdade se misturando de maneira imprevisível. E o preço a ser pago, a verdade a ser descoberta, estava prestes a mudar tudo. A noite ainda guardava segredos, e João tinha que descobrir até onde estava disposto a ir para conhecê-los. João estava ali, com os olhos arregalados. As palavras de Clara ainda reverberando em sua cabeça. Ele não é quem você pensa que é. Mas antes que ele pudesse processar tudo, o ambiente se tornava um caos ainda maior. Sussurros se espalhavam entre os seguranças. O pânico começava a se desenhar em seus rostos, e o clima mudou. Drasticamente. A tensão era palpável. "João, você está em perigo. O que eu fiz?" Clara gaguejou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas o que ela tinha feito? O que mais estava escondendo? O que exatamente Richard queria esconder deles? Antes que pudesse interrogar sobre isso, Alípio avançou, o documento na mão, como se tivesse o poder de destruir tudo. "Ah, mas isso aqui, garoto! Isso muda tudo!" ele gritou, revelando uma foto amarelada do passado. Esse não era um simples documento. Era a chave para um segredo devastador. "Veja quem está aqui." Ele jogou para o chão, e a imagem se espalhou, revelando uma família ao redor de uma mesa. João se abaixou, inspecionando a foto. O que ele viu fez seu coração parar. A mulher na fotografia era a cara de Clara, mas mais jovem. Mas não era isso. Atrás dela estava Norberto, mas também havia alguém que João reconheceu. A imagem de um menino que sabia tudo sobre ele, um garoto que havia sido amigo de infância. "Lucas?" ele sussurrou, a confusão e a dor esmagando seu coração. "Você é irmão dele, João", Alípio disse, e aquelas palavras foram como um golpe nos rins. O que isso significava? Seria possível? Lucas foi afastado. A voz de Alípio ressoou como um eco num espaço vazio. "Por causa de Richard. Claro, o que Richard realmente esconde de você é que você não é só um herdeiro, mas do outro lado da família.
Você tinha um irmão, João. Silêncio. João quase não conseguiu respirar. Ele olhou para Isadora, e o desespero nos olhos dela se conectava ao seu. Eles não eram meros peões nesse jogo. Eles eram parte de um enredo que os ultrapassava. O que aconteceu com Lucas? João quase implorou, durante a confusão que tomava conta de seu peito. Tudo o que ele pensou saber sobre sua vida, sua família, agora virava fumaça. Um irmão? Ele tinha um irmão? Cansei. E por que Clara nunca havia dito nada? Alípio, sentindo a reação de João, virou-se para Clara. Você tinha que contar a verdade, Clara. Agora ele sabe. Agora a verdade pode ser sua ruína. As palavras dele eram lanças, atingindo todos ao redor. E, de repente, um estrondo cortou a tensão. Uma das paredes da caverna começava a desmoronar. As pedras começaram a rolar e o chão vibrou sob seus pés. Fujam, alguém gritou. Mas a ordem era uma confusão. João sentiu o pânico crescer e, enquanto tentava encontrar uma saída, Clara gritou por ele novamente. João, escute! Você precisa saber que a verdade pode ser devastadora, mas você não pode confiar em Richard. Ele é um monstro. E o que fez com Lucas? A voz dela foi cortada pela cacofonia do desabamento. Isadora puxou João em direção à saída, mas o tempo parecia congelado. As revelações sobre seu irmão, a traição, as mentiras, tudo isso girava em sua mente. E enquanto o teto da caverna caía, ele percebeu que tinha que decidir rapidamente. Continuar fugindo e ignorar tudo, ou enfrentar a dolorosa verdade que estava se revelando ali, no momento mais caótico de sua vida. Os seguranças, em pânico, tentavam atravessar a caverna para escapar do desmoronamento. Mas enquanto eles também buscavam uma saída, um grito estrondoso atingiu a noite. Não podemos deixar que eles saiam com a verdade. A voz de Richard soou, autoritária e cruel. O que significava essa declaração? O que mais ele estava escondendo? Com tudo desmoronando à sua volta, João se questionou se estava realmente pronto para enfrentar o que estava por vir. Uma ideia aterrorizante tomou conta. Se Lucas estava vivo, isso significava que o jogo estava apenas começando. E, no fundo, ele sabia que era hora de descobrir o que realmente significava ser um Bittencourt. João estava ali, com o coração batendo forte, a mente cheia de confusão. As revelações de Clara ecoavam como um sino de alerta na sua cabeça. Você não é só um garoto, você é parte de um plano maior. Mas antes que pudesse compreender tudo, a caverna começou a tremer, pedras caindo ao redor deles. O caos tomou conta e um pânico coletivo se espalhou. Fujam! Agora! Norberto gritou, tentando se levantar, mas as lágrimas de Clara escorriam, transbordando a dor e o medo. Com as mãos tremendo, ela olhou nos olhos de João, uma súplica silenciosa. Mas a confusão era tanta. O que significava tudo aquilo? Ele só queria entender, queria uma resposta. João, escute! Clara começou, mas foi interrompida. Uma explosão. Ouvindo o estrondo, João gritou, puxando Isadora e Patrícia para mais perto. Alípio também se preparava, olhando ao redor, a tensão em seu semblante denunciando que não era um homem que se perdia em momentos de caos. Vamos sair daqui, agora! Ele pressionou. E então, no meio da confusão, uma sombra se projetou à entrada da caverna. A luz dos faróis iluminou brevemente o rosto de um homem familiar, mas que parecia mais distante do que nunca. Era Richard. Ele estava ali. A expressão impassível, mais ameaçadora do que antes. O que está acontecendo? Clara, o que você fez? Nesse instante,
João sentiu suas tripas revirarem. A verdade que Clara estava prestes a revelar perdera-se nas sombras de um passado perturbador. Antes que pudesse gritar, um barulho estrondoso de pedras caindo silenciou todos. A caverna estava desmoronando. "Corra!" Patrícia berrou, mas era tarde demais. Então um grito, um som que quebrou a tensão no ar. Um corpo se chocou contra a parede e a cena que se desdobrou em câmera lenta fez o coração de João estagnar. Norberto, que tentava se levantar, foi atingido. "Não, vovô!" João gritou, e em segundos tudo ficou em câmera lenta. A dor em seu coração se espalhava conforme a realidade se tornava mais grotesca. Ele se jogou para a frente, tentando alcançar Norberto, mas uma força o puxou de volta. Alípio estava à frente, bradando ordens. "Vamos, para a saída!" E foi nesse momento que a verdade mais devastadora se desdobrou diante dele. Era Clara quem, de alguma forma, estava por trás de tudo. Em meio ao tumulto, ela sussurrou uma verdade que João estava prestes a descobrir. "Eu fiz um pacto para proteger vocês, e isso nunca deveria ter acontecido." Clara se virou, o olhar entre a dor e a determinação. E antes que João pudesse dizer mais alguma coisa, um tiro ecoou pela caverna. O impacto. Era como se o ar tivesse sido cortado. Clara caiu de joelhos, e o desespero tomou conta. "Mamãe!" Isadora gritou, o medo tomando conta de sua voz. O tempo parou. A caverna que estava caindo junto com seus laços familiares tornou-se um labirinto de dor e desespero. Os seguranças, agora em pânico, começaram a se dispersar. Alípio gritou, tentando reorganizar as tropas em meio ao caos. E João, enquanto segurava Isadora e Patrícia contra um canto, olhou para a cena à sua frente. Clara estava no chão, o rosto pálido, os olhos se apagando lentamente. "Você não vai me deixar assim, João." As palavras dela eram um sussurro agonizante, uma batalha contra o tempo. "Mantenha-se forte. O que eu fiz, você ainda não sabe." E antes que pudesse terminar, o olhar dela se apagou, e o silêncio tomou conta. João estava escovando a gradativa desesperança, sufocado por uma onda de emoções. Um impulso cruel surgiu dentro dele. Ainda haveria esperança? E nesse momento eletrizante, ele percebeu que a verdade estava mais próxima do que jamais imaginara. Mas a que custo? O desabafo, as lágrimas, a traição. Tudo girava e ele sabia que havia uma decisão a ser tomada. A mente estava em frente ao impasse sem resposta. O que mais estava escondido? A caverna ruía ao redor, e enquanto tudo desmoronava, João se viu em um dilema mortal. Ele olhou para Isadora e Patrícia, o desespero nos olhos delas, refletindo quanto tudo poderia mudar de repente. A única coisa que ficou clara foi que os laços se rompem, e a verdade, quando esquecida, tem um preço. E agora, cercado por sombras e mistérios, tudo o que restava era a pergunta de um destino prestes a se revelar. Quem realmente eles eram naquela história fatal? João estava paralisado, a realidade desmoronando ao seu redor. Clara, no chão, segurava a mão dele com uma força que parecia se desvanecer rapidamente. O barulho da caverna, em desagregação, se misturava ao som dos gritos e tiros, um caos insuportável. O coração de João martelava no peito, cada batida ecoando como um grito de pânico. "A verdade, João, a verdade!" Clara sussurrou, seu olhar carregado de urgência. Ele não sabia se deveria gritar ou correr. "Mãe, não!" Suas palavras se perderam no ar. O chão tremeu sob seus pés
e pedras começaram a cair. Uma tempestade de rochas envolveu tudo. Temos que sair. Patrícia o puxou, os olhos dela refletindo medo e determinação. Em meio ao pânico, ele percebeu que o passado recente estava prestes a ser consumido. Norberto, ainda lutando contra a dor, olhou para João com um pedido silencioso. Vá, garoto, descubra a verdade. A voz dele era um eco distante, mas as palavras ressoavam em sua mente. João hesitou um segundo a mais, um segundo que poderia custar tudo. Isadora, venha! Ele agarrou a mão dela, seu olhar fixo na entrada da caverna. O desespero a envolvia, mas ela tinha uma chama de coragem. Juntos, eles se lançaram para a frente e tudo ao redor começava a desmoronar. Os seguranças, sem entender a gravidade da situação, começavam a se disperdir, alguns correndo em direções aleatórias, outros tentando manter a ordem entre a confusão. Fiquem juntos, Alípio gritou, mas sua autoridade parecia escapar das mãos. Quando finalmente alcançaram a saída, a luz do luar ofuscou seus olhos. O deserto estava em calma, mas o eco do colapso da caverna contava uma história diferente. Eles não eram apenas sobreviventes de um desastre. Eram parte de algo muito maior, uma teia de mentiras e segredos, que finalmente começava a desmembrar-se. João, a carta. Patrícia empurrou os papéis que Alípio havia deixado. Ele a olhou em confusão. Vamos embora, não temos tempo. Mas ela insistiu. Por favor, isso pode nos ajudar. Com um olhar profundo, ela colocou a carta nas mãos dele, e seus olhos se encontraram. Havia um entendimento silencioso. Vou abrir isso. Depois, ele prometeu, a urgência ainda pulsando. Eu prometo que vamos descobrir tudo isso juntos. Isadora segurou a mão dele enquanto se afastavam da caverna. Cada passo afundando no deserto, mas também trazendo um pouco mais de esperança. Enquanto caminhavam, a imagem de Clara, caída e perdida, se fixava em sua mente. Ele não podia simplesmente esquecer. Havia uma conexão muito mais profunda entre eles. Uma linha tênue que deveria ser desvendada. Ela não ia querer que parássemos aqui, João murmurou e Isadora assentiu. O céu estava repleto de estrelas, mas a sombra de tudo o que passaram ainda pairava sobre eles. O sentimento de não pertencimento, as traições, a dor, tudo de alguma forma ainda os ligava ao passado. Mas a batalha deles estava apenas começando. Ao longe, o som de sirenes rompendo a tranquilidade da noite queimava seus ouvidos. O que poderiam fazer agora? As verdades que estavam entalhadas em suas famílias não eram apenas histórias. Eram legados que poderiam machucá-los ainda mais. Só precisamos de tempo para entender tudo isso, Patrícia disse, a determinação em sua voz reanimando a esperança que estava começando a se apagar. Agora lembre-se, João, cada revelação trará mais perguntas. Isadora sussurrou, segurando a mão dele com a força de quem acredita que podem mudar a história. Era uma verdade. Cada passo em direção ao desconhecido poderia de fato ser o começo de algo novo. E enquanto eles avançavam, um misto de coragem e medo inundava seus corações. O futuro, embora incerto, poderia finalmente dar espaço a respostas que estavam tão próximas de chegar. E agora, amigos, enquanto o destino de João, Isadora e Patrícia se desfila diante de vocês, precisamos da sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que trarão respostas e mais reviravoltas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas descubram esta saga emocionante.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que vocês acham que acontece a seguir. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho intrigante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa jornada.